nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei enchei os corações dos vossos fiéis e e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como dito antes, a palavra de hoje está no Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Talvez aí na sua palavra, na tradução que você tem, seja o Salmo 99. A minha, a Bíblia da CNBB, Salmo 100. Diz assim: servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Curtinho, sim, simples. Por quê? Porque esses dias de carnaval, as pessoas buscam o quê? Alegria. Elas estão buscando alegria. E é interessante a gente notar como que feriados, datas cristãs, como que o paganismo está tomando conta dessas nossas datas cristãs. O carnaval, no começo, é uma festa cristã. Era para ser uma festa cristã, mas olha o que nós temos hoje, E meus irmãos, a gente nem combinou nada, mas a Patrícia e o Orlando já vinham falando alguma coisa já antes aqui, a respeito do carnaval, e tocaram até em assuntos, acho que foi o Orlando que falou do Natal, Natal com Cristo, citando aí o Padre Jonas. Olha o nosso Natal, Só uma observação, muitas vezes a gente é questionado pelas pessoas. Vocês católicos, vocês dizem que Jesus nasceu no dia 25. Não, nós não celebramos o nascimento. Uma coisa é consequência da outra, mas nós celebramos a encarnação do Verbo. Então, ninguém sabe a data exatamente que Jesus nasceu, mas o que nós celebramos, então, era sim uma data pagã, em que o cristianismo pegou para si, porque era comemoração do Deus Sol, principalmente os romanos, como Roma foi tomada depois pelo cristianismo, então ali os romanos eles sentiam falta daquela festa, então começou-se a celebrar o Natal do Senhor, a encarnação do Verbo, Jesus que tomou a identidade de ser humano, como um ser humano, ele que é Deus, se fez homem. Então é isso que nós comemoramos no Natal. Mas olha o Natal como que está hoje, ele está praticamente paganizado. Pouco se fala, se você quer comemorar o aniversário de Jesus, não tem problema, é até bacana, Faz um bolinho para Jesus, no Natal. Mas nós falamos da encarnação do Verbo. Mas enfim, se fala mais de Papai Noel, mais as luzes, mais os presentes, mais um apelo comercial do que essa encarnação do Verbo. A gente entender que essa data é a comemoração da encarnação do Verbo. Ele se encarnou para vir nos salvar. E o carnaval também, esse sim, que era originalmente uma festa cristã, foi tomado pelo paganismo. A palavra carnaval, ela tem sua origem lá no latim, é carnevale, que literalmente diz adeus à carne. Adeus à carne. Por quê? Não era essa celebração do paganismo como é hoje, O cristão, claro, não fazia assim, não era uma fé, aquela coisa grandiosa, o ápice da festa da carne, como a gente traduz hoje. Mas era, como até o Orlando falou, uma pré-quaresma, meio que para se despedir, um tempo em que se despedia dos prazeres da carne, porque ia se viver a quaresma. Então, se aproveitava um pouquinho mais ali. Vamos traduzir para o nosso tempo de hoje? Era o tempo de viver em família, fazer uma festinha com os amigos, chamar para um almoço, um churrasco, uma coisinha assim, uma piscina, quem sabe, se preparando já para a quarta-feira de cinzas, para essa quaresma, porque era o tempo, a quaresma, em preparação da Páscoa, os dois maiores feriados católicos são o Natal e a Páscoa, que dizem exatamente da nossa salvação, a encarnação do Verbo e a nossa salvação por Ele, sua ressurreição.
Então é uma pré-quaresma, era uma preparação para viver essa quaresma. Então vamos aproveitar um pouquinho mais aqui? Mas o que a gente está vendo hoje é esse ápice do paganismo mesmo, né? A gente vê as pessoas envolvidas em drogas, álcool, sexo, comida exageradamente, né? Consumismo, bebida exageradamente também. Todo tipo de excesso. E aí a gente vai vendo, né? Parece que é até uma simbologia do carnaval, a fantasia, a máscara. As pessoas estão se desfigurando da sua identidade, da sua dignidade. Quantas vezes, às vezes, lá na minha cidade, antes de vir para Canção Nova, a gente via nesses dias de carnaval, você está indo de manhã, você sai de manhã para fazer um exercício, tem uma pista de caminhada lá, ou para ir numa missa que é mais cedo, alguma coisa assim, desde a sexta-feira já de carnaval, né? Sábado, domingo, e você vê as pessoas largadas, jogadas na rua ou naquele canteiro, numa praça. Ninguém sabe o que foi feito delas. Um excesso de drogas, um excesso de álcool, a pessoa perde, sai de si e ali fica, né, vulnerável para todo e qualquer tipo de abuso, enfim, aquelas coisas. As pessoas, né, parece que essa fantasia já vai mostrando essa perda da dignidade, essa perda da identidade da pessoa, né? Mas principalmente, e até perigoso, viu, cristão? A gente vê cada vez mais declarado no carnaval um culto às entidades. Parece estar ficando charmoso as pessoas, os famosos, né, as personalidades, se declararem até para o satanismo. E aí cuidado você que liga a televisão, né? A Patrícia dizia, que bom você ter uma televisão que passa essa palavra, que leva Jesus Cristo até você. A TV, assim como as mídias sociais, né, as mídias, né, que transmitem as coisas, elas são sim portais espirituais. Então quando você sintoniza lá, você assiste o Sorrindo para a Vida de manhã, e de noite você liga lá para ver o desfile. Esse culto às entidades estão entrando aí na tua casa. Ah, Sandro, mas não, só estou ligando a televisão. Ok, beleza. Você, quando tem Santa Missa, no final do Santo Terço, você não traz a água lá para o padre abençoar? Você não acredita que aquela água é benta pelo sinal da televisão? Não diz da palavra que o inimigo está nos ares, né? Aonde vai o sinal? Aonde vai os impulsos da internet e tantas coisas? Pelos ares. Os demônios, eles se aproveitam disso e eles entram aí na tua casa. Em casa a gente costuma até deixar a televisão tá desligada. A maior parte do tempo a gente deixa a televisão desligada em casa. A gente quase não vê televisão, mas ela fica sintonizada na Canção Nova, porque mesmo desligada é um portal para sua casa. Então cuidado com aquilo que você está, é só por curiosidade, só vou dar uma olhadinha aqui. Cuidado com aquilo que você está deixando entrar na sua casa. Mas as pessoas buscam, né, erradamente, nos dias de carnaval, o que elas querem? Ser feliz. Elas querem alegria. Uma busca desenfreada. E existe até algumas linhas de pensamentos, né, desde a antiguidade, mas vão surgindo novas, modernas também, que tratam o prazer como sentido de vida. Aonde está o sentido da tua vida? Está no prazer. Eu sinto dó, Patrícia, às vezes quando eu vejo alguns jovens, não tem nada contra, tá? Mas também eu fico com um certo receio. Sextou. Hoje é sexta-feira. Você vê que a pessoa, parece que ela conduz a vida dela simplesmente para aquilo que dá prazer, para aquilo que é alegria imediata. Eu gosto de dizer que as maiores oportunidades que eu tive na minha vida profissional, elas surgiram numa segunda-feira. Elas surgiram, se não numa segunda-feira, durante a semana. Então, aonde eu estou buscando esse sentido da minha vida? Mas tem algumas linhas de pensamento que justificam. E se você procurar, né, você vai achar justificativa para essa vida, né? Que ela só busca prazeres, ela só busca o cômodo, ela só busca aquilo que é sua vontade imediata, o prazer imediato. O hedonismo, que a gente tanto fala, né? O hedonismo, ele vem de Arístipo de Cirene, grego, vem lá da Grécia.
Foi ele que começou essa linha de pensamento. Se você vê desde a antiguidade, que dizia, né, do prazer como sentido da vida. Mais moderno, Freud dizia que o homem ele é movido por natureza, diz que ele é movido por natureza pelo princípio do prazer. Freud pregava a satisfação dos desejos e evitar o desprazer. A satisfação dos desejos imediatos. Colocava a vida, depositava a vida nisso aqui. Mas também tem linhas de pensamento que falam do sentido da vida estar acima do prazer, graças a Deus. Desde a antiguidade também. Epícoro, por exemplo, ele dizia que ceder a todos os prazeres, esse prazer desenfreado, né? Condiciona, causa dependência e a perda do desejo. Já Epícoro já falava que a busca do prazer, essa alegria desenfreada, dessa forma, ceder a esse prazer condiciona, causa dependência e depois a perda do desejo. A vida vai ficando cada vez mais sem graça. Por quê? Porque eu vou colocando a minha vida toda simplesmente no prazer, na alegria imediata. Ele dizia ainda o seguinte, que esse estilo de vida, ele é tão insustentável quanto é mortal. Olha a consequência das drogas desenfreadas, do sexo desenfreado, até da comida desenfreada, e de tantas outras coisas, né? Quando a gente fala desenfreado, não é só aquele excesso no momento, mas é a pessoa viver em função disso aqui. É viver em função disso aqui. Olha se ele não tem razão. É tão insustentável quanto é mortal. Por quê? Porque esse tipo de alegria, ele sempre vai, uma hora, frustrar a sua expectativa. Parece que tem que estar sempre subindo de nível, e nisso a gente se afunda cada vez mais, porque a gente busca cada vez algo mais pesado, algo que seja maior. Vê o caso das drogas, do sexo, de tantas outras coisas, né? Do consumismo, de todo esse paganismo. Mais recente, a logoterapia também, já nessa linha de Epícoro, né, ela prega que o sentido no sofrimento, a logoterapia, ela prega o sentido no sofrimento, a liberdade de escolha da pessoa. Ela diz que a verdadeira liberdade está na sua escolha, escolher as coisas certas, não ficar aprisionado a um prazer. E ela prega principalmente a vontade no sentido. A vontade do ser humano, a força de vontade, a decisão do ser humano por algo. E aí você vê, né, por exemplo, um atleta, para ele chegar no nível que ele quer, para ele chegar aonde ele quer, ganhar uma Olimpíada, ganhar uma competição, o que ele faz? É treino. Ele renuncia a muitos prazeres para focar no seu treino. Você que tem um objetivo, passar num concurso, passar num vestibular, passar em alguma coisa, o que você faz? Recentemente, né, tem um menino lá perto da gente, o filho do Theo, que passou num concurso aí militar. Diz que estudava mais de 10 horas por dia, 3 anos. Um jovem, acho que não tem 18 anos, deve estar para completar agora. Então, ele se dedicou esses 3 anos da vida dele em estudar. Então, olha, qual dessas duas linhas faz mais sentido para você? O prazer, a busca do prazer o tempo todo, né? Essa vida por prazeres imediatos, ou essa linha da logoterapia e de Epícoro aqui, de buscar um sentido para a vida, mas de treinar a vontade, treinar a liberdade. O que faz mais sentido para você, eu pergunto hoje? O ser humano, ele nunca teve tanto entretenimento, tanto prazer, tantas opções de prazer como nós temos visto ultimamente. Só que também nós nunca temos visto tantas crises de sentido, tantas crises de identidade, principalmente tanta crise moral. Os nossos antepassados trabalhavam muito mais que a gente. Eu lembro da minha avó, morava na roça, para fazer café. Meu avô cuidava da roça, colhia e dividia, ele era de ameia com o dono do sítio que eles moravam. Aí então levava para a máquina lá, a gente chamava máquina, era onde beneficiava o café que tirava da casa, deixava o grão pronto para torrar.
Aí minha avó pedia para a gente ajudar, ela acendia a lenha, enquanto ela ia fazer as outras coisas, a gente ficava naquele cilindro que ia com café ali dentro, e a gente pequeno, criança, gostava de fazer isso, né? Brigava para ficar, depois enjoava, queria que o outro fizesse, mas ficava lá torrando café. Aí depois tinha que moer, a hora que esfriava aquele café, tinha que moer, aí também ficava no moinho lá, a gente ficava lá também. Minha mãe fazendo pão também, fazia pão caseiro, aí fazia aquela massa de pão, colocava um pouquinho da massa no copo com água, deixava debaixo de um cobertor lá, aquele tempo descansando, e a gente cilindrando, tinha que cilindrar também, e a massa, aquilo ali. Hoje não, hoje você quer tomar um café, você vai no supermercado, você compra o pó pronto, você faz. A vida antigamente era muito mais trabalhosa, né? E hoje que você vê com tantas facilidades, toda essa crise de sentido, essa crise moral, essa crise de identidade que as pessoas têm. Então os prazeres, se a gente for pensar bem, eles colocam a gente numa roda viva, em que não tem descanso, né? Em que você luta para, muitas vezes, ter um prazer, quando você tem que manter aquele prazer. E aí vai você trabalhar de novo. Como eu disse, né? Muitas pessoas, sextou, hoje é sexta-feira. Sacrifica a semana inteira, porque o sentido da sua vida está na sexta-feira, está no final de semana, que ele vai poder beber, curtir com os amigos. Mas não se contenta, não para por aí. Já fica esperando a próxima sexta-feira. E isso traz, né, uma certa insatisfação. E aí as pessoas pegam, por exemplo, datas como o Carnaval, e aí então... Aí que é o ápice da coisa mesmo, né? Porque é um feriado até prolongado, são dias a mais, em que parece que é um grande final de semana em que se faz tudo aquilo que tem vontade. Se desfigura de si mesmo, se fantasia, para viver o quê? Para viver o pior, né, que o ser humano pode, com um certo... discurso do prazer, de busca da alegria, mas acaba se vivendo o pior que o ser humano pode viver. E o que é a verdadeira alegria, então? A Sagrada Escritura, o cristianismo, ele traz a alegria como uma força espiritual. A alegria é uma força espiritual. A alegria não é só ficar dando risada o tempo todo, não é só ficar curtindo os prazeres, mas vai dizer que é uma força que está dentro de você. É algo que você traz dentro de você, que você olha toda a sua vida e você encontra um sentido nisso aqui. Você encontra um sentido até mesmo no sofrimento. Até mesmo quando as situações não são favoráveis. Junto com a alegria vem uma confiança, vem a fé. Você tem a certeza do amor. Muitas vezes a gente para e pensa, é agora que eu devo amar. Por quê? Porque agora está mais difícil. É agora que eu provo o meu amor. É agora que o amor deve vir à tona. Então, essa alegria, ela é permeada de todas essas coisas. E outras virtudes mais. Então, ela é uma força espiritual. Por isso que é importante, como a gente viu aqui na palavra, servir ao Senhor com alegria. Então, é alegrar-se com e no Senhor. Não tem alegria fora dele. Anota bem isso na sua alma. Não tem alegria verdadeira fora de Deus. Não existe alegria verdadeira fora de Deus. Lá em João, capítulo 15, versículo 11, diz assim. João 15, 11. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Aí Jesus continua, né? Esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É amando que você vai ter alegria. Aí está a alegria de Cristo. Vamos lá agora, o próprio Salmo 100 que a gente acabou de ver agora. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Vai em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Que bom que eu já deixei tudo marcadinho aqui. Agora vocês se viram aí procurando aí, né? Demora mais para achar. Mas Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Olha a continuação, versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos.
Por último, vai só em Lucas capítulo 14, versículo 14. Lucas 14, versículo 14. Diz assim: melhor, vou pegar lá desde o versículo 12. E disse também ao que tinha convidado. Jesus estava num banquete, num jantar ou num almoço, né, que foi convidado. Quando ofereceres um almoço ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e isso sirva-te de retribuição. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Agora presta bem atenção. Então serás bem-aventurado, ou em outras palavras, então serás feliz, pois esses não têm como te retribuir. O que liga aqui a sua felicidade, a sua bem-aventurança? Pois esses não têm como te retribuir. Pega depois também as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Bem-aventurados, ou então algumas traduções, felizes são aqueles. Pega tudo isso que nós trouxemos aqui, todas essas palavras, o que elas têm em comum? Vida doada. A vida que é doada. É uma vida que é doada por amor, não esperando retribuição, que a vossa amabilidade seja conhecida de todos. Lá em Mateus capítulo 20, diz o seguinte, lá no versículo 26. 25. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. Aquele que vos serve. Como é que era a palavra do nosso salmo? Servi ao Senhor com alegria. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja como o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, está aí a chave da alegria, da felicidade. Servir por amor, vida doada. Você vai encontrar um sentido para a sua vida. É muito maior do que o riso fácil, é muito maior do que essa alegria momentânea. É essa alegria que vai ser uma força espiritual. É quando você doa a vida. É cansativo? É. É difícil? É. Muitas vezes você vai olhar para as pessoas assim, esse não merecia que eu me doasse por ele. Mas é aí que você vai encontrar sentido à sua vida. É aí que tem uma nobreza de alma. É aí que tem um certo heroísmo do seu coração diante da situação. E nisso você encontra sentido para a sua vida. Você sabia, Patrícia, bancada que todo mundo aqui, né? A psicologia, o psicólogo, quando a pessoa aparece lá no consultório com depressão, enfim, querendo se curar disso aqui, uma das receitas, né, ou o psiquiatra quando dá remédio, mas uma das receitas, o psicólogo coloca, olha, vai e faz um serviço voluntário gratuito. Vai e faça um serviço voluntário gratuito. Por quê? Isso tem poder de cura. Cura de coração, cura da alma. E por que a gente se isenta desse remédio aqui? Porque muitas vezes a gente está focado na nossa conveniência, na nossa vida que a gente vive para si mesmo. Não viva a sua vida para você. Não viva a sua vida para você. E você vai encontrar sentido para a sua vida. Jesus não falou, quem quiser ganhar a sua vida, tem que perdê-la, né? Quem quiser ganhar para o céu, tem que perdê-la. Quem quiser ganhar a sua vida nessa terra, vai perdê-la. Jesus falou isso, né? Não é alegria pontual, mas é um sentido de vida. E você vai vendo que a natureza do ser humano ela é movida para o serviço, né? Por exemplo, a gente tem a vocação, a grande maioria de nós tem a vocação ao matrimônio. Mas mesmo o sacerdócio, né? Dentro dos sacramentos que a gente recebe, tem os sacramentos de iniciação, a crisma, a primeira Eucaristia, né? Tem os sacramentos de cura, a unção dos enfermos, a penitência, a confissão. E existem os sacramentos de serviço. Quais são? 2, o matrimônio e a ordem. Ou seja, a maior parte do nosso tempo, você está inserido num sacramento de serviço. Você se casou para servir, não é para ser servido. Nem Jesus, que é Deus, que filho de Deus Pai, veio a essa vida para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida a muitos.
Então aí você encontra alegria. Aí você encontra alegria. É interessante que lá em Efésios, né, capítulo 5, ali, quando vai dando as recomendações para o matrimônio, fala para os maridos especificamente, mas pode tomar também para as esposas. Ninguém quer aborrecer a própria carne, né? Então quer sempre apresentar, assim como Cristo, fazer de tudo para apresentar a esposa sem mancha, sem mácula, sem ruga, para si mesmo. Ou seja, às vezes a crise no seu casamento, às vezes até o sacerdote que está nos escutando também, a crise do seu sacerdócio, talvez seja porque você está se reservando para si e não está se doando. Mesmo no trabalho, né, onde você está trabalhando, mas eu não gosto de estar aqui, o patrão é opressor e tantas coisas. Depois você pega lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 20, vai falar dos servos, né? A relação de trabalho, vai falar do patrão, para não exasperar, para não provocar os empregados, mas também vai falar para o empregado servir ao patrão como quem serve ao Senhor. Tudo aquilo que você está fazendo é para Deus, não é para sua esposa somente, não é para o seu filho somente, não é para o seu patrão somente, não é para a instituição que você está. Sirva com alegria, vá lá, por mais que esteja, descubra a alegria naquilo que você faz, mesmo que você não goste. Eu estou num trabalho aqui que eu não gosto, mas tem as pessoas que você vai lidar, queira lidar bem com as pessoas. Como diz o Padre Jonas, né? A cara é minha, o problema é meu, mas a cara é dos outros. Vai lá e sorria, você vai encontrar gosto em servir bem as pessoas. Não faça a sua profissão, o seu ofício, simplesmente para ganhar dinheiro. Eu costumo perguntar assim para as pessoas: Patrícia, se você tivesse que ir num médico agora, aí você sabe que tem um médico que ele é ótimo, os aparelhos dele lá na clínica dele são de primeira linha, só que ele é mais voltado para ganhar dinheiro. O custo não é baixo. Mas você sabe que tem um outro médico que ele adora o que faz, e ele adora pesquisar e consultar a pessoa e perguntar: qual médico que você vai? Naquele que gosta do que faz. Quem que você acha que é mais feliz fazendo o que faz? O médico. Eu costumo falar o médico. Pediatra. Exatamente. Quem realmente ama o que faz, né? Não faz diferença? E faz toda a diferença para quem é atendido. Pois é, gente, isso traz sentido à vida. Fazer as coisas com amor. Fazer as coisas com amor, mesmo que você não goste daquilo que você está fazendo. E aí tem, para terminar, já é para fechar, tem um hino de São Francisco que a gente tão gosta de cantar, de falar tal. Ele diz o seguinte, né? Que ele prefere consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queira morrer para essa vida, queira viver essa felicidade, né? Inclusive a gente vê que a pessoa, ela atinge cada vez mais maturidade quando ela tem menos necessidade de receber e mais de servir. Quando eu tenho mais para dar do que aquilo que eu preciso receber. Eu tenho mais para dar do que aquilo que eu quero receber. Essa pessoa, ela vai alcançando a maturidade. Não somente uma maturidade cronológica, uma maturidade psicológica, mas acima de tudo, uma maturidade espiritual. E aí, dessa forma, eu quero encerrar com a frase que a Patrícia trouxe do Monsenhor Jonas, que veio de encontro com tudo que a gente falou aqui. Somos cidadãos do céu, e é lá que vamos viver. Aqui só estamos de passagem. Queira ser feliz lá, e você já vai colher, já vai estar dentro do reino de Deus aqui. Você vai ser feliz aqui também, mas invista tudo lá, tudo invista de lá. Queira servir ao Senhor com alegria.